Durante incontáveis gerações, a humanidade fixou seu olhar no abismo cósmico com uma mistura inebriante de esperança, conjectura e imaginação transbordante. Nossa busca nunca se limitou a simples estrelas e planetas. Sempre almejamos algo mais, algo que, até agora, se acreditava ser impossível. Lançamos nossas máquinas mais sofisticadas, a longeva Voyager, o icônico Hubble, mais recentemente, o vanguardista telescópio espacial James Webb, JWST, para perfurar a escuridão do cosmos e desvendar seus segredos mais profundos. Mas a descoberta que o Webb acaba de registrar pode não ser um segredo ancestral, e sim uma mensagem deliberada, e o que é mais assustador, pode ser uma forma de vida. No início, o objeto batizado como Atlas foi catalogado como mais um viajante interestelar, uma rocha espectral e silenciosa atirada ao vazio pela dinâmica galáctica. No entanto, logo se tornou evidente que Atlas não apenas brilhava, mas pulsava, e não o fazia de maneira errática. Emitia um pulso com uma precisão aterradora, metronômica, quase como um batimento cardíaco constante, uma assinatura inequívoca na imensidão. E o que veio a seguir, ao desvendar esses dados, deixou de ser um simples mistério para se tornar um aviso inadiável. Fique comigo até o final, porque se esta descoberta é o que um número crescente de cientistas teme, então a verdade é que não só não estamos sós, mas nunca estivemos. O telescópio James Webb foi projetado para o infravermelho, para ver através do véu das galáxias, até os locais de nascimento das primeiras estrelas, para além dos limites do tempo conhecido. Foi durante uma de suas explorações rotineiras do espaço profundo que o Webb detectou um ponto de luz que se movia de forma não natural. Um clarão onde a cosmologia indicava que não deveria haver absolutamente nada. Era Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado a cruzar nosso sistema solar. Mas, ao contrário de seus antecessores, Oumuamua e Borisov, este objeto não era silencioso, gritava. Inicialmente, os astrônomos sugeriram que era apenas muito refletivo, talvez um cometa coberto de gelo. No entanto, os sensores infravermelhos de precisão do Webb revelaram algo muito mais estranho. O objeto não refletia o calor do Sol, ele o gerava internamente. Sua assinatura térmica estava concentrada, pontual e pulsava fracamente. Claramente, não era a assinatura passiva de uma simples rocha. Era a assinatura ativa de algo que funcionava, algo em operação. Quando as equipes da NASA e da ESA começaram a processar os dados, um padrão se tornou constante, um pulso térmico rítmico, procedente do coração de Atlas. Objetos naturais simplesmente não se comportam assim. Cometas liberam calor em erupções imprevisíveis de gás e poeira. Este pulso, por outro lado, era constante, medido, intencional, como o tic-tac de uma máquina desconhecida. Ao comparar as leituras com todos os fenômenos astrofísicos conhecidos, pulsares, estrelas de nêutrons, quasares, nenhum se encaixava. Então, chegaram os dados fotométricos. O espectro de luz não estava disperso. Estava concentrado em bandas de energia incrivelmente estreitas, emitidas em comprimentos de onda específicos, o mesmo tipo de frequências que a humanidade utiliza nas comunicações projetadas para satélites, naves espaciais e lasers. Nesse momento, os rumores se acenderam. Não seria um sinal o que estávamos recebendo. E se fosse um sinal o que acabávamos de interceptar? Uma transmissão privada. Os cientistas procederam a filtrar o ruído espacial, usando a transformada de Fourier, buscando padrões. Sob o que parecia ser uma mera interferência, ocultava-se uma descoberta aterradora. Um pulso que não era aleatório nem natural, mas que possuía uma estrutura definida. Os intervalos entre os pulsos eram matematicamente precisos, como um sussurro codificado no caos. Alguns especularam que era um sinal de navegação. Outros, telemetria de dados enviados para algum destino remoto. O mais desconcertante era que o pulso nunca se alterava. Desde o momento em que o Webb o registrou, o sinal permaneceu constante, indiferente à radiação, ao movimento ou à passagem do tempo. Claramente não era a voz de uma estrela moribunda, mas a de algo que desejava ser ouvido, ou talvez
a de algo que estava à espera de escutar. Então, sem aviso prévio, a situação se intensificou. Atlas irrompeu em uma luz ofuscante. Sua luminosidade aumentou 40% em menos de 2 minutos. Nenhum objeto natural se ilumina com tal simetria. As leituras térmicas confirmaram que o corpo inteiro do objeto se aquecia simultaneamente, como se um motor interno tivesse sido ligado a toda potência. Imediatamente depois, sua trajetória foi modificada, primeiro em frações de grau, em seguida, com uma intenção inegável. Atlas corrigiu seu curso. Deixou de seguir a trajetória passiva ditada unicamente pela gravidade, sem se dirigir diretamente para a Terra. Alinhou-se para deslizar precisamente ao lado de nossa órbita, próximo aos planetas interiores. A manobra foi tão precisa, tão não natural, que a conclusão foi inevitável. Algo dentro de Atlas havia se ativado e estava manobrando. Após a mudança de trajetória, os pesquisadores aplicaram algoritmos de decomposição espectral, originalmente projetados para buscar moléculas orgânicas em exoplanetas, as emissões de Atlas. O que encontraram superou todas as expectativas. Nas assinaturas energéticas foram detectadas flutuações que ressoavam de forma assustadora com os ritmos biológicos. Não se tratava de DNA ou proteínas detectáveis, mas de algo mais fundamental: frequências ressonantes compatíveis com o comportamento das células. Em outras palavras, a luz que emanava de Atlas não apenas refletia energia. As flutuações se assemelhavam às de um tecido vivo. Isto não era um asteroide que acidentalmente imitava a vida. Era um sinal codificado na luz que se comportava como um organismo, e as consequências desta descoberta eram imensuráveis. Se o objeto é biológico, significa que ou está vivo ou transporta algo vivo. Assim que a excitação se transformou em temor, sobreveio outra anomalia. Os níveis de potência, se assim se podem chamar, caíram repentinamente. As leituras térmicas se estabilizaram, as emissões diminuíram e os pulsos espectrais perderam intensidade. No entanto, o objeto não desacelerou, não se desviou. Continuou movendo-se com uma precisão aterradora, como uma máquina que entra em modo invisível. Os cientistas o descreveram como um batimento, uma pausa, uma respiração contida. A possibilidade inquietante começou a circular. Estaria se escondendo. Estaria reagindo à nossa atenção? E se cada vez que uma civilização se aproxima de compreendê-lo, ele simplesmente se desliga? Em qualquer caso, a queda de energia não tranquilizou ninguém. Na verdade, aterrorizou ainda mais, porque uma sonda silenciosa, fria e invisível é muito mais perigosa do que uma que emite sons. Foi então que algo muito mais próximo de casa aconteceu. As estações de monitoramento na anomalia do Atlântico Sul, a região magnética mais fraca da Terra, começaram a registrar oscilações. Não eram erupções solares, mas pulsos eletromagnéticos locais, que estavam sincronizados com as correções de trajetória de Atlas. Ao cruzar o objeto à heliosfera exterior, nosso planeta reagiu. Mudanças sutis em nossa camada magnética refletiam os impulsos provenientes do objeto interestelar. A explicação para a qual os físicos se precipitaram foi chocante. Nenhum cometa ou asteroide conhecido jamais havia provocado uma reação da magnetosfera terrestre a tal distância. Nenhum corpo natural deveria ser capaz de gerar respostas eletromagnéticas sincronizadas. A única conclusão lógica era que estávamos conectados. As emissões de Atlas afetam nosso mundo e talvez estejam se comunicando com ele. Nesse momento, um grupo de pesquisadores independentes propôs uma teoria muito impactante para o mainstream científico, mas demasiado convincente para ser ignorada. Sugeriram que Atlas não é apenas uma nave ou uma sonda, mas uma inteligência projetada conscientemente. Não é uma máquina pilotada por um ser, mas um ser em si mesmo. Uma forma de inteligência artificial e até biológica que não surgiu em um laboratório, mas nas profundezas da evolução interestelar. Esta teoria sugere que em outras partes da galáxia, a consciência pode evoluir não através do carbono e dos neurônios, mas no plasma, nos campos eletromagnéticos e na matéria modificada. Se isso é verdade, Atlas não é um recém-chegado.
É um embaixador de um tipo de vida que nunca havíamos imaginado. Uma vida que viaja entre galáxias, se esconde em cometas e espera pacientemente que a civilização seja avançada o suficiente para reconhecer sua presença. E, aparentemente, é precisamente isso que acabamos de fazer. Quando os observatórios globais recalibraram seus instrumentos para rastrear Atlas com a máxima precisão, uma nova medição causou grande preocupação. Os efeitos de lente gravitacional ao redor do objeto não coincidiam com sua massa estimada. De fato, a curvatura que criava no espaço circundante sugeria a presença de algo muito mais denso, ou, o que é mais específico, algo capaz de manipular os campos gravitacionais. Isso minou todos os modelos físicos usados para prever o movimento entre corpos celestes. O único fenômeno comparável que observamos são os buracos negros, mas Atlas é menor que a Lua. Como é capaz de distorcer o espaço ao seu redor? Alguns teóricos sugeriram que ele utiliza o controle local da gravidade não como propulsão, mas como um sistema de navegação sutil, como um submarino que ajusta o lastro para se mover silenciosamente por um oceano estranho. Isto não é apenas engenharia avançada, é física dominada e controlada, um domínio que nem sequer começamos a investigar. Depois, chegou a prova que muitos consideram a mais irrefutável. Um pequeno fragmento se desprendeu de Atlas e começou a flutuar. No início, acreditou-se que era um simples fragmento de cometa. No entanto, quando o Webb o focou e analisou sua estrutura, os dados deixaram a equipe paralisada de incredulidade. O fragmento não era irregular nem orgânico. Era geometricamente perfeito. Superfícies planas, ângulos retos, simetria absoluta. Uma estrutura que só pode ser produto de uma produção inteligente. Ainda mais aterrador, não emitia nenhuma temperatura detectável. Era completamente frio. Absorvia a luz, mas nunca devolvia um rastro de calor. Parecia observar, mas era invisível para si mesmo. Sua composição consistia em ligas desconhecidas, com assinaturas atômicas que não são encontradas em lugar nenhum da Terra, nem em amostras de meteoritos. Não era poeira espacial, era um componente projetado. Os astrônomos notaram que o objeto, como muitos corpos alongados, girava, mas sua rotação não era aleatória. O padrão de giro revelou intervalos de tempo que correspondiam a certas constantes matemáticas. O número π, a proporção áurea e até sequências de números primos. Parecia como se o giro em si mesmo fosse uma transmissão, uma linguagem de movimento, uma espécie de código Morse cósmico à espera de ser traduzido. Agora se acredita que esta rotação é intencional, não o resultado de um impulso, mas um ato deliberado, um ritual de reconhecimento, repetindo a mesma mensagem continuamente. Uma mensagem destinada a ser vista, não ouvida. Isso levanta a pergunta definitiva: somos meras testemunhas acidentais ou somos os destinatários intencionais? A leitura final, proveniente da espectrometria de varredura profunda com algoritmos de detecção de vida do Webb, convenceu até as mentes mais céticas. Sinais orgânicos. Cadeias instáveis de carbono, proteínas não fossilizadas, mas sinais piscantes compatíveis com estruturas replicantes. Não eram formas de vida completas, mas seus precursores, um andame de componentes biológicos, sintéticos ou reais, incrustados na cauda de Atlas. Isso abriu duas possibilidades. A primeira, que fosse algum tipo de camuflagem biológica, uma isca projetada para enganar nossos sensores primitivos, fazendo-nos acreditar que Atlas era um objeto natural, uma tática usada por espécies terrestres como polvos e vírus. No entanto, a segunda teoria é muito mais inquietante. Estes restos biológicos poderiam ser uma semeadura deliberada, um sistema de entrega para propagar código genético extraterrestre. Como se Atlas não fosse apenas uma sonda, mas um mensageiro da vida, uma panspermia moderna utilizando um propulsor avançado não para investigar a vida, mas para propagá-la. À medida que o objeto se aproximava da borda interior do nosso sistema, os magnetômetros na Terra e a bordo das sondas começaram a registrar estranhas oscilações. Não eram interferências caóticas, mas mudanças precisas nos campos magnéticos locais. Estes pulsos ocorriam em grupos de 3,
como um metrônomo com um propósito específico, e sua amplitude aumentava à medida que Atlas se aproximava, sugerindo que o objeto não apenas emitia energia magnética, mas interagia com a nossa energia, quase como se estivesse escaneando ou sincronizando-se com o sistema magnético do sistema solar. Este padrão não se encaixava em nada conhecido na natureza. Alguns o compararam a um protocolo de aperto de mão para estabelecer uma conexão segura. Mas, com quem? Com o Sol, a Terra ou algo que ainda não descobrimos que espreita entre os planetas? As coisas ficaram ainda mais inquietantes quando os especialistas em comunicações tentaram responder, enviando pulsos de rádio codificados de volta a Atlas através da rede do espaço profundo, usando números primos e tons musicais artificiais. Não houve resposta, nem eco, nem rebote, exceto que, 1 hora depois de enviar o último impulso, Atlas modificou sutilmente sua velocidade de rotação. Não foi detectado pela maioria dos instrumentos, mas sim pela equipe que enviou a mensagem. Alguns consideraram isso uma confirmação, outros uma rejeição. Mas, em qualquer caso, não foi coincidência. Não se comportou como um corpo natural que absorve a mensagem, mas como um ser consciente de que foi contatado e que escolheu não responder. Na análise de inteligência, isso é chamado de não comunicação consciente, uma tática em que o silêncio diz mais do que a resposta, e no enorme vazio do espaço, esse silêncio é aterrador. Uma revisão dos registros astronômicos históricos revelou algo que ninguém esperava: sutis interferências em estudos infravermelhos que remontam a 1987, 1998 e 2013, pequenas anomalias no mesmo vetor pelo qual Atlas se move agora. Isso sugere que o objeto pode ter passado perto de nosso sistema anteriormente, mas o mais importante é que cada aparição coincide com um pico repentino de explosões de rádio inexplicáveis e anomalias de ondas gravitacionais registradas naquele momento. A pergunta inquietante é: Atlas já esteve aqui antes? E está orbitando em loop? Se sim, não é apenas um objeto que passa, é uma presença recorrente, que provavelmente observa os ciclos e desenvolvimento dos planetas, o progresso da humanidade, ou talvez algo muito mais profundo codificado na linha do tempo da Terra. Os últimos cálculos de sua trajetória causaram uma comoção ainda maior. Atlas não está se dirigindo diretamente para a Terra ou o Sol. Sua trajetória se curva o suficiente para se aproximar de Europa, a Lua de Júpiter. O mais intrigante é que sua trajetória corrigida cruza Encélado, a Lua de Saturno, se o objeto voltasse a passar. Ambos são mundos gelados. Ambos abrigam oceanos sob sua superfície. E ambos são os principais candidatos à existência de vida extraterrestre em nosso sistema solar. Uma nova teoria surgiu. E se a Terra não era o destino da viagem? E se este ser, seja o que for, está visitando os mundos oceânicos para monitorar, semear ou despertar a vida oculta sob o gelo? Assumimos que éramos únicos. Assumimos que éramos o alvo. Mas e se o verdadeiro interesse de Atlas é o que se esconde sob a superfície de luas que nem sequer tocamos? À medida que as transmissões se transformaram em ruído e o objeto continuou sua viagem silenciosa, uma teoria ganhou uma popularidade aterrorizante. E se Atlas não envia sinais porque não precisa? E se não tenta falar, mas escutar? Imagine uma sonda tão avançada, tão antiga, que sua única função é observar sem interferir. Sem lasers, sem módulos de aterragem, sem mensagens, apenas absorção passiva de tudo ao seu redor. Ressonância atmosférica, campos eletromagnéticos, emissões tecnológicas humanas e até os ritmos biológicos da Terra. Os pesquisadores começaram a sugerir que seu silêncio não era uma falha, mas seu design padrão. O espião perfeito, invisível, indetectável. Até agora. Isso muda toda a narrativa, porque se Atlas é uma sonda e já esteve neste sistema antes, não é seu primeiro relatório. Ele já pode ter enviado seus dados. Então, a verdadeira pergunta é: a quem? Talvez a descoberta mais inquietante tenha ocorrido no final. A equipe de Caltech analisou os dados espectrais da substância orgânica usando um modelo comparativo, não em relação à vida extraterrestre, mas a marcadores genômicos da Terra. Não encontraram nenhuma coincidência direta, mas também não era completamente estranho.
Havia similaridades estruturais, padrões repetitivos de nucleotídeos, ecos dos padrões que observamos em vírus, retrotransposons e até em antigas sequências de DNA não codificantes. Existe a possibilidade de que os restos biológicos encontrados em Atlas contenham informação codificada em uma linguagem genética universal, uma estrutura tão fundamental que pode se adaptar a diferentes ambientes planetários, seja por evolução ou por design. Em outras palavras, este objeto pode conter as instruções para criar vida. Não apenas os germes da biologia alienígena, mas talvez os padrões a partir dos quais a vida se formou na Terra. As consequências vão além da ciência, tocando a origem, o propósito e a autoria de nossa própria existência. E se for assim, o mistério definitivo não é apenas o que é Atlas, mas quem o enviou. Agora sabemos que Atlas não é apenas um visitante que passa pelo nosso céu. É uma pergunta, um desafio, um reflexo de nossa própria arrogância e de nossos medos mais profundos. Olhamos para a escuridão, na esperança de encontrar estrelas. Em vez disso, encontramos um observador, um ouvinte, talvez até um mensageiro. Mas de onde? Desde quando? De quem? O telescópio James Webb nos forneceu os dados, mas não nos deixou tranquilos, porque o que encontrou ali, rastros orgânicos, impulsos magnéticos, simetria projetada e padrões codificados, não aponta para a natureza, aponta para a intenção. E quando o universo revela intenções, significa que não estamos mais sós nesta história.